Às vezes, quando o cliente ele quer comprar, né, o terreno e construir a casa própria dele, ele, muitas das vezes, eu já vi isso acontecer, o cliente vai lá e procura o terreno onde ele acha, né, e negocia ali com o vendedor do lote, ele já até combina com o vendedor do lote um certo valor, e depois que ele combina com o dono do lote um certo valor, ele gosta, já começa a planejar a casa, já começa para a internet procurar projetos, aí ele já começa a ir para a internet procurar os projetos, e aí depois que ele faz isso tudo, que ele vai procurar como faz o financiamento de terreno. Mas isso está errado. Primeiro, o cliente ele tem que ver o valor que ele tem disponível de crédito, né, disponível, para aí depois ele ir procurar o terreno. Ele não fazer ao contrário, procurar o terreno para depois ver quanto tem o financiamento. Não tem que fazer isso, né? Mas o cliente, na verdade, ele não entende nada disso. Ele não entende muito bem como funciona esse processo de financiamento. Na verdade, ele nem precisa entender, porque que isso cabe a nós, né? Nós profissionais, engenheiros, orientar o cliente como ele deve fazer aquilo. Não, quando o cliente chega lá no meu escritório, eu vou orientando o que ele deve fazer. Porque o cliente, gente, ele só quer ter a casa própria dele. Ele acorda e sonha em ter a casa dele. Agora, o processo, como funciona, até a casa ficar pronta, ele não sabe como funciona até essa casa ficar pronta. Ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe nada disso. Então, isso aí é um papel de nós engenheiros, orientar o nosso cliente, tá? A todo momento, esse é o papel de nós, responsáveis técnicas, né? Eles nos procuram para isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu acabei de te falar que o cliente precisa primeiro saber qual é o valor do crédito disponível liberado, para depois ele procurar o terreno, para depois fazer o projeto, para saber qual é o custo da obra, é a mesma coisa. Eu vou fazer uma comparação aqui quando o cliente ele quer comprar, ele vai para comprar um carro, né? O cliente, quando ele vai para uma loja comprar o carro, ele não chega lá na loja, senta lá dentro de todos os carros, né? Entra nos carros, se ele não sabe um valor máximo dele, não. Porque se ele chega lá sem parâmetro nenhum e sai entrando em tudo quanto é carro, não, ele tem que ter um valor ali, limite, que ele sabe que ele vai conseguir pagar o financiamento daquele carro, né? Não adianta ele querer, ele já chegar lá e querer uma Hilux, se o valor que ele recebe, né, se a renda dele dá para ele comprar um Gol. Não, então ele tem que ter esse parâmetro, né? O valor da parcela que dá para ele pagar, ele já sabe, mais ou menos. Ele chega lá na loja, olha, dá para mim comprar um carro aí de até 80 mil reais. Ou não, dá para mim comprar um carro de 140 mil reais. Aí, em cima desse parâmetro, desse valor, que ele já sabe que dá para ele comprar, ele vai ver os tipos de carro naquele valor. Ele não pode chegar lá no escuro. Pelo menos é o correto, né? Não fazer isso. Mas eu acho que tem gente que faz isso. Mas o correto é esse. Você já tem um valor ali que você já sabe que você pode estar naquela média ali, e em cima dessa média de valor, aí o cliente vai procurar o terreno, o carro que ele vai comprar. É a mesma coisa com a casa. O cliente, ele primeiro tem que saber o valor disponível, a capacidade financeira dele, para ele procurar o terreno. Porque se ele fizer o contrário, aí a buia na certa. Porque se o cliente não souber, se nós não soubermos orientar o cliente, que ele precisa entender essa capacidade financeira dele, a gente precisa entender qual é o valor dele disponível, para depois ele comprar o terreno, ele pode ficar frustrado, se sentir frustrado. Se ele fizer o contrário, se ele sair procurando terreno em tudo quanto é lugar, vai para tudo quanto é bairro procurando o terreno, ele pode fazer isso. Mas, e se ele combina com o dono do lote e a capacidade financeira dele não comporta, tá? Então, o cliente tem que ser orientado a, primeiro, ver o valor do crédito disponível para depois
ir lá e ajudar ele a escolher o terreno, né? Mas, igual eu disse, eu costumo dizer que isso aí é uma obrigação, né? Uma obrigação nossa, engenheira, saber orientar o cliente, escolher aonde, qual é o melhor terreno, se aquele terreno ali, ele é um terreno que vai gastar mais com infraestrutura, com aterro, tal. Isso aí tudo é nossa obrigação, tá? Gente, escolher um terreno, que é onde vai ser o imóvel do cliente, a casa própria dele, vai muito mais além do que escolher o melhor bairro da cidade. O cliente ali na hora da escolha do terreno dele é muito mais além de sair e falar, o melhor bairro da cidade, só eu vou escolher aqui e pronto, acabou. Não, vai muito mais além do que isso. Igual eu engenheira, você engenheira. A gente aprende lá, a gente estuda lá na faculdade questão de topografia, né? A diferença de terreno, se é um terreno plano, se é um terreno com declive, se é um terreno com aclive. A gente aprende isso aí tudo lá na faculdade. Só que aí quando a gente sai da faculdade, sai da faculdade. E aí a gente se depara com o primeiro cliente, o cliente está super empolgado, que ele quer construir a casa própria dele. Ele está empolgado, ele quer comprar um terreno e fazer a casa dele. E aí ele encontra uma engenheira, né? A engenheira vai fazer o projeto dele, vai ajudar ele, como ele vai construir a casa dele. E ele encontra uma engenheira que é o primeiro cliente dela. E aí ela também fica toda empolgada, toda empolgada e tal. E aí o cliente começa a falar que viu os terrenos em alguns locais, mas que ele não tem todo o dinheiro para fazer a obra, mas ele tem um dinheirinho guardado, mas viu os terrenos em alguns locais e que ele gostou. E aí ele leva essa engenheira para poder ver, ou então ele mostra foto do terreno. E a engenheira, ela estando no início, ser o primeiro cliente dela, e ela não ter muita experiência com execução de obra, com acompanhamento de obra, pode acontecer do cliente gostar de um terreno e ela não querer desagradar, querer também que ele construa a casa dele e leve essa conversa para o cliente escolher um terreno no local que às vezes causa danos futuros aí. Quais são esses danos futuros? Gente, se o cliente comprar um terreno no local errado, ou comprar, dependendo de como é esse terreno, a infraestrutura desse terreno, ele pode ter um dano aí financeiro muito alto. E aí o cliente só vai enxergar isso lá na frente. Ele só vai enxergar isso depois que a conta já começar a comprar e a conta não fechar. Porque eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na minha cidade. Tem uma loteadora aqui na minha cidade, né? Tem um loteamento que tem uma loteadora aonde é feito financiamento de terreno através da loteadora, tá? E aí um cliente me levou lá para ajudar a escolher um terreno, que ele ia comprar um terreno e queria fazer o financiamento de construção. E aí ele me levou lá para conhecer esse local, o terreno. Quando eu cheguei lá, o terreno era um terreno, gente, que vocês não têm noção. Precisaria fazer um muro de arrimo de mais ou menos 11 metros de altura. 11 metros de altura. Olha o custo disso. E aí, cheguei lá e eu falei, tá louco. Não, vamos ver outro terreno. Não, a gente não pode. Se você comprar esse terreno aqui, você vai comprar hoje, vai ser uma felicidade hoje. E depois, quando você começar a construir, acabou. Aí foi dito e feito. Eu fui e orientei esse cliente a comprar outro lote lá, nesse mesmo loteamento.